tava pensando, né? Esses dias. Por que que no passado eu demorei tanto tempo pra mudar algumas situações? Eu era tão teimoso, eu ficava tanto tempo numa situação, sei lá, num relacionamento, e a coisa mais fácil que eu poderia fazer faria bem pra mim era mudar e eu não fazia. E eu tinha a liberdade de mudar, mas eu não mudava. E só me fazia mal ficar naquela situação, que eu sabia que fazia mal. Emprego que eu tava que me fazia mal, mas eu continuava por medo, por muita coisa que vinha na minha cabeça. E ultimamente eu tenho mudado muito minha visão sobre isso. Sobre mudar, sobre a gente ter dentro da gente, assim, esse sentimento de não tá bom pra gente alguma situação, a gente muda. Aquele ambiente não tá legal, a gente muda. Aquela relação não tá legal, a gente muda. E eu acho que relacionamento é algo até mais complicado, assim, né, para algumas pessoas. Mas um emprego que você tem ali, gente, a pior coisa que a pessoa pode fazer é ficar no emprego que não tá bom e tá acabando com a saúde mental dela, tá acabando com a energia dela, tá drenando a energia dela e a pessoa continua naquele emprego. E eu mudei muito minha cabeça sobre isso em relação ao passado. Hoje eu já penso totalmente diferente. E a liberdade que a gente tem liberdade de poder escolher os lugares que a gente vai estar, os empregos que a gente vai estar. Se você está empregado, você tem liberdade de procurar um outro emprego e você vai continuar nesse emprego até você achar um outro que seja melhor para você. Se você for para outro e for ruim, você vai ficar nele até você encontrar outro que seja melhor para você. Porque, pelo menos eu não posso ter o luxo de ficar desempregado, mas falando de emprego, né? De trabalho. E é a coisa mais, teoricamente, a coisa é simples, né? Mas por que que na prática a gente tem tanta dificuldade de mudar, de sair daquele lugar, sair daquele ambiente? A gente tem tanto apego. É muito complicado, mas é uma coisa que é uma coisa simples, né, de dizer, a gente sair daquela situação, se colocar em outra e a gente vai ter muito mais oportunidade, a gente vai ter outras pessoas que pode agregar para nossa vida, tem um ambiente muito melhor, às vezes do outro lado ali, do outro lado da rua tem um ambiente totalmente diferente, um ambiente que vai te valorizar, um ambiente que vai te fazer bem, ou se for um relacionamento, uma outra pessoa que vai te fazer bem. E mas em relação a trabalho, eu acho mais fácil porque você tá ali naquele emprego, às vezes é complicado porque a gente se apega nas pessoas do trabalho, se apega naquela rotina, se acomoda naquela rotina, mas é uma coisa que a gente não tem a visão quando a gente tá naquilo ali. A única visão que a gente tem é, eu quero ser mandado embora, eu tô empurrando com a barriga isso daqui, essa relação, esse negócio. Eu vou sair da casa do meu pai, da minha mãe. Daqui um tempo, tenho que primeiro me estabilizar, tenho que primeiro não sei o quê. E não faz nada, não prepara. A gente só simplesmente fica prolongando aquilo dali. E a gente sabe que a gente só tá dando desculpa pra uma coisa que é só simplesmente dar o primeiro passo. Mas a gente não dá. É muito mais fácil. A visão que a gente tem é a visão da reclamação só. Porque a gente tá infeliz com aquilo dali, tá insatisfeito, mas a gente continua naquilo dali. Eu acho que quando a gente muda, a gente sai daquela situação, a gente se sente até mais capaz, sabe? Fora todos aqueles sentimentos ruins que a gente tava ruim naquela situação, a gente se sente muito mais capaz de fazer algo novo, de mudar, se precisar mudar de novo, a gente se sente bem mais capaz. E é isso, é muita coisa benéfica, muito mais benéfica do que negativa. Acho que qualquer área que não faz bem pra gente, a gente tem que mudar, a gente tem que ter uma visão, nem que seja alguém que fale aquilo dali pra gente. A gente não aceita, na verdade, né? Mesmo quando alguém fala. E sempre fui muito teimoso, sempre fui muito teimoso em relação a mudar de. Eu, na verdade, nem peço opinião pra não ter que ouvir alguma opinião que eu não vá concordar.
Então eu prefiro tomar minhas próprias decisões, pensar com a minha cabeça em relação às coisas mais importantes, assim. E por isso que às vezes a gente se torna teimoso, porque a gente não ouve a opinião das pessoas e a gente vai seguindo as próprias ideias e aí fica naquilo dali. Eu acho que todo lugar que a gente tem que. Se a gente tá naquele emprego, se a gente tá naquele relacionamento, se a gente tá naquela casa, a gente tem que ter tem que ter sentido aquilo dali. Tem que fazer, a gente tem que dar o nosso melhor ali, a gente tem que ter algo a oferecer e aquele lugar tem que oferecer alguma coisa pra gente também. Não é egoísmo, é reciprocidade, é uma palavra que todo mundo conhece. E eu acho que é o que faz sentido. Você tem que estar num lugar que você vai dar o seu melhor, você vai colocar sua energia, você vai colocar sua disposição. E aquele lugar também tem que te oferecer algumas coisas. E às vezes é só a gente que tá oferecendo aquilo dali. E aquele lugar, aquela pessoa, aquele ambiente não oferece o que a gente tá oferecendo, a mesma coisa que a gente tá oferecendo. E a gente não consegue enxergar isso. Como que a gente não consegue enxergar isso? E aí a gente não gosta de ouvir as opiniões das outras pessoas e a gente continua naquilo dali por anos e passa o tempo e passa mais tempo. E é muito complicado. E quando a gente tá num lugar, a gente tem que ter essa reciprocidade, a gente tem que pensar em melhora na gente como pessoa, a gente tem que pensar que aquele lugar vai transformar a gente no bom sentido. E quando isso não existe, a gente precisa se ligar, precisa realmente de alguém para falar com a gente, abrir um pouco a mente, né? Abrir a cabeça. Tem um ditado que eu tava tentando lembrar. É quando a gente põe o pé. Como que é? Quando a gente. Quando a gente põe o pé, Deus põe o degrau. Eu esqueci o ditado. Eu não sei, você caminha e Deus põe o. É isso daí, você tem que ir. E aí as bases vão aparecendo, os degraus vão aparecendo. Eu esqueci o ditado. As certezas vão aparecendo no caminho, porque quando a gente sai de uma situação, quando a gente vai, a gente não tem certeza de nada. A gente não sabe o que espera a gente. A gente fica com medo, mas a gente tem que ir do mesmo jeito. E aí Deus vai colocando ali as situações e a gente vai vendo, era assim. Eu tava com medo, mas não era tudo isso que eu tava pensando. E sempre o medo que vem na nossa cabeça, o medo que faz a gente não mudar também, né? A gente tem que experimentar. Eu acho que a gente tá nessa vida, a gente veio pra cá. Toda vez vem uma música encheu o saco. A gente tem que experimentar o que faz bem pra gente. A gente vai experimentar o que faz mal. E a gente vai sair daquilo dali. E a gente vai pra outra situação. A gente vai pra um outro emprego. A gente vai pra outro ambiente. E a gente tem que experimentar tudo isso. Porque se a gente fica só naquilo dali, naquela coisa, naquele ambiente, naquele emprego, naquele. Seja lá o que for, qualquer situação eu tô falando. A gente não vai saber o que é bom pra gente de verdade. A gente vai ficar ali infeliz e pensando no que poderia ser uma outra coisa, só pensando, só pensando. E aí, às vezes, que nem eu falei, do outro lado da rua tem algo que é o que a gente se identifica, que é o que faz bem pra gente. E a gente não foi, porque a gente ficou com medo de sair e não dar certo, com medo. E é só uma ilusão. Esse negócio de não dar certo, gente, quando a gente quer fazer alguma coisa dar certo, não tem o que impeça. Se você quer estar naquele lugar, se você quer fazer dar certo, se você tem o sentimento de fazer dar certo, vai dar certo. Pode ter certeza. Agora, se você não quiser mudar, se você estiver acomodado, se você não quiser enxergar, aí não vai dar certo. Realmente, se você falar assim, eu tenho medo, não vai dar. Não vai dar. O que você tá falando já é o que vai acontecer. E não existe problema em a gente recomeçar, a gente tentar uma coisa nova, a gente mudar. Não existe problema. Esse, na verdade, é a solução. Porque é a solução do problema. A gente mudar, a gente melhorar, a gente sair de uma situação. Sempre analisando se a gente tá naquele lugar, se faz sentido pra gente, se aquilo dali tem a ver com a gente, se a gente tá se sentindo bem. E se for necessário mudar, a gente tem que mudar. E tem que estar naquele lugar entregando nosso melhor sempre. Mas
entregando nosso melhor e analisando se aquele lugar tá entregando o melhor pra gente também, né? E se for necessário mudar, mudar e pronto. E é isso. Eu acho que às vezes é difícil reconhecer, mas é muito legal quando a gente tem esse hábito e a gente tem facilidade de mudar. Porque a gente não se desgasta naquela situação e a gente segue em frente sempre, entregue naquilo que a gente tá fazendo, né? Dando o nosso melhor sempre, mas também analisando se aquele lugar, aquele ambiente, aquilo tá entregando o melhor pra gente também. É o que eu tenho pensado ultimamente. Eu acho que é muito importante a gente pensar sobre isso. Obrigado por assistir.